Olá! Nesse vídeo a gente vai dar continuidade então ao nosso projeto de cadastro de filmes utilizando a API com a tecnologia React. Atualmente no nosso projeto a gente fez a estrutura das páginas, o layout delas e a estrutura também das navegações. A gente tem nesse momento então duas páginas, uma página que vai mostrar as séries que foram lançadas e uma página sobre, que tem aqui uma descrição do que seria o aplicativo. Nessa aula, especificamente, então, a gente vai fazer com que esses cards que representam as séries do nosso projeto sejam carregados com os dados que vêm então da API de séries que fornece todas essas informações para a gente. Tá? A gente está usando aqui, nesse exemplo, a API do site TMDB, que é uma API aberta, gratuita, que para a gente fazer os acessos a gente precisa apenas criar então uma chave, né, para essa API, fazer um cadastro para obter essa chave, e a gente pode então fazer com que a nossa aplicação tenha acesso a todos esses dados. O TMDB tem dados não apenas de séries, mas também de filmes, de atores, então é uma API bem completa que fornece esses dados, essas informações, através dessa API RESTful aberta. Bom, então vamos começar o nosso desenvolvimento. Aqui nesse momento nós vamos... Já estou aqui com o meu VS Code aberto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, para permitir que a gente consiga fazer esse acesso de uma maneira mais fácil, a gente vai fazer a instalação de um outro pacote aqui, que é o Axios. A gente poderia fazer o acesso através do próprio comando fetch do JavaScript, que já é nativo, a gente não precisaria instalar nada. Só que a biblioteca Axios vai trazer algumas vantagens para a gente fazer isso de uma maneira mais organizada e mais prática. Então vou usar aqui o comando npm install Axios na pasta desse meu projeto. E aí, enquanto ele faz a instalação, a gente aguarda e pega um café. Pronto, demorou uma eternidade, mas agora já está instalado no nosso projeto então o Axios. Vamos começar o desenvolvimento então para fazer com que a nossa aplicação vá buscar os dados através então dessa API. Então, como a gente está trabalhando aqui nessa página de lançamentos, a gente vai fazer a nossa aplicação então buscar os dados das séries que tiveram lançamentos de episódios mais recentemente. Olhando na documentação lá do TMDB, tem especificamente uma URL que me traz esse conjunto de dados dessas séries que tiveram lançamentos mais recentes. Aqui no Insomnia, eu fiz uma simulação então dessa requisição, né? Então a documentação me diz que através dessa URL aqui, fazendo uma solicitação via GET, a API vai me devolver então esse JSON com a lista de todas as séries que lançaram episódios recentemente, né? Que seriam aí os lançamentos. Para fazer esse acesso eu preciso mandar pelo menos essa chave, que é obtida lá no site quando você faz o cadastro. Ele te fornece essa chave para você fazer o acesso, para ele saber quem está fazendo acesso aos dados. E opcionalmente também a linguagem, né? Que é a linguagem que os dados vai ser retornado. Então, tanto o nome da série quanto a sinopse vai ser retornado aqui em português se eu passar esse parâmetro para requisição. Aqui no Insomnia ele já mostra aqui uma preview da URL com um exemplo de como ela vai ser montada para fazer essa requisição. Então eu vou copiar essa preview porque nessa preview já tem a construção com a minha chave e com a linguagem. Tá? Então fazendo essa solicitação via método get, ele vai me retornar um JSON com os dados da série. Então isso aqui já me ajuda a montar a minha requisição. Eu vou abrir então aqui nas minhas páginas a página de lançamentos, que é justamente essa página que vai exibir as séries com os lançamentos mais recentes. Eu vou fazer então a adaptação para que ela busque essas informações do card nesse endereço. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer
é construir um método que vai ser chamado quando a página for carregada. Tá? Então eu vou aqui na minha função, eu vou criar uma função chamada load, que vai ser executada para carregar esses dados. Tá? E aqui então eu vou criar uma variável ou uma constante chamada resposta, que vai armazenar a resposta que o servidor vai me enviar, todo aquele JSON, tá? E aí para isso eu vou utilizar o Axios, mas antes eu vou importar ele aqui, import Axios. Então vou fazer o import do Axios aqui, que a gente acabou de instalar. E aqui nesse objeto Axios a gente tem as opções para fazer a requisição para minha API. Tá? Aí essa requisição pode ser um GET, pode ser um POST, pode ser um DELETE, né? Todos aqueles verbos que a gente conhece das APIs RESTful. Então aqui na documentação, para fazer essa solicitação, a gente vai utilizar então um GET. Né? Então eu vou colar aqui a URL que a gente tinha simulado lá no Insomnia. Bom, então basicamente é uma URL para aquela API na versão 3, buscando séries de TVs que foi ao ar mais recentemente, né? Passando então a minha chave e a linguagem que eu quero que os dados sejam retornados. Essa solicitação ela pode demorar um pouco, porque é uma tentativa de acesso a uma API externa. Essa solicitação ela vai caminhar pela internet, então ela pode demorar um pouco e a gente não quer que o nosso processamento do site fique parado. Então a gente vai usar aqui a estrutura async e um await aqui. Dessa forma, a gente está criando uma promise, né? De uma maneira indireta, mas a gente está usando uma promise que está falando para o navegador o seguinte, ó. A gente vai tentar fazer isso daqui, né? Quando isso finalizar, aí vai seguir o processamento. Além disso, essa solicitação pode dar um erro, pode ser que essa API esteja disponível, que não tenha acesso no momento, ou que essa minha chave não esteja autenticando. Então várias coisas podem acontecer aqui, tá? Então para isso a gente vai envolver todo esse código num bloco try-catch. Nesse momento a gente vai apenas dar um console.log no erro, mas aí o ideal seria fazer um tratamento desse erro, exibindo para o usuário que não foi possível obter os dados, alguma coisa assim. Então a gente precisa ainda melhorar essa usabilidade. Bom, então nessa variável resposta, se tudo der certo, a gente vai ter então o retorno que o site deu para a gente. Para a gente verificar se já está funcionando, eu vou mandar escrever no console essa variável resposta para a gente ver se a nossa solicitação já está acontecendo de uma maneira satisfatória. Além disso, esse método ele precisa ser chamado em algum lugar, né? Então a gente vai configurar aqui utilizando um hooks. Hooks são estruturas que permitem a gente criar funções dentro de componentes funcionais. Se esse componente fosse uma classe, a gente poderia criar atributos e métodos dentro dessa classe sem problema nenhum. Só que esse componente não é uma classe, ele é uma função, né? Então, para esses casos, a gente pode utilizar o hooks para criar atributos e métodos para essa função, tá? Para esse componente que está aqui no formato de função. Para a gente criar então um método dentro de um componente do tipo função, a gente pode utilizar o hooks chamado useEffects. O useEffect então ele vai ter uma função similar ao didmount, que é aquele método que é chamado sempre que o meu componente é montado. Então o que eu quero fazer aqui é que quando a minha página seja montada, quando ela esteja pronta, ele busque os dados no servidor, os dados dos filmes do servidor. Então eu vou chamar um método que vai ser executado automaticamente quando minha página estiver pronta e vai buscar as informações no servidor. Então para isso a gente vai usar o useEffect. Então a gente vai chamar aqui o método useEffect e aí ele tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a função que vai ser executada
a primeira vez que o componente é carregado. Então aqui eu vou criar uma função. Essa vai ser uma função anônima, que nada mais vai fazer do que chamar a função load. E o segundo parâmetro dessa função é um array com as variáveis ou com os atributos desse componente que vão ficar sendo monitorados pelo useEffect. Então, se eu mudar algum valor nessa variável, automaticamente o componente ele vai renderizar tudo, ele vai propagar essa mudança na minha página. Então, aqui por enquanto a gente vai deixar vazio esse segundo parâmetro. Então ele só vai carregar no início e nunca mais vai mudar. Se a gente quiser que, conforme uma alteração aconteça, por exemplo, quando ele fizer uma busca, a gente vai precisar que essa alteração reflita na página. Então, se ele buscar o nome específico de uma série, essa mudança vai refletir nessa página, então eu vou ter que redesenhar toda a página com os cards que correspondem à pesquisa. Então a gente vai colocar uma variável ali para ser monitorada, por exemplo. Mas, para o nosso primeiro caso, onde eu só quero exibir as séries de lançamento, isso daqui já deve resolver. Vamos dar uma olhada como é que está a nossa página nesse momento. Aqui a gente não mandou exibir nada ainda na página. Eu vou ver se no console eu tenho o retorno. Então aqui está o retorno. Eu vou só filtrar aqui. Então aqui eu tenho o retorno que veio da API. Então ela me retornou com tudo isso, né? As configurações, os dados, os cabeçalhos, o request, diversas informações, o status de 200. Dessas informações eu preciso pegar as informações da série. Então aqui dentro de data, eu tenho os dados que foram retornados. Então eu tenho a página 1, então essa API ela me retorna os dados paginados. Então se eu tiver 700 séries, eu não vou receber logo de cara 700 registros. Eu vou receber a primeira página, e aqui ele me fala que eu tenho um total de 7 páginas e 127 registros. Então na primeira página ele vai me retornar aqui 20, então esse array results tem os elementos da primeira página, e aí na segunda página então ele vai me retornar mais 20 e assim até a sétima página para completar os 127. Então ele já vem os dados paginados, eu não preciso me preocupar em fazer esse controle de mostrar só de 20 em 20, porque a própria API já me retorna paginado. Quando eu quiser mostrar a página 2, aí eu mando na URL que eu quero a página 2, ele me manda os próximos. Bom, então eu sei que os dados que eu quero exibir nos cards está dentro de data e dentro de results. Aí eu tenho aqui o dado de todas as séries, né? Um array de séries, então está dentro de results. Se eu fizer uma adaptação aqui no meu código para dizer que ele exiba agora, ao invés da resposta completa com todas aquelas informações, que ele me responda apenas data ou resposta.data.results, agora então ele me retorna direto só o resultado das séries, né? Então com esse results eu já tenho as informações que eu preciso. Basta agora mostrar essas informações dentro dos cards. Para isso, a gente precisa então armazenar essas informações numa variável de estado desse nosso componente. Para criar então uma variável de estado dentro de um componente funcional, a gente vai utilizar um outro hooks, que é o useState, que ele permite que você crie um estado dentro de um componente. Então aqui a gente vai declarar as variáveis que a gente vai controlar o estado dessa aplicação. Então vou declarar aqui constante. A gente tem, vou chamar de séries. Essa é a variável que vai armazenar o array com todas as séries que vão ser exibidas na página de lançamentos. E um outro parâmetro que é o setSéries, que é o método que vai ser usado para gravar o valor dentro dessa variável séries. Então em componentes do React a gente jamais manipula um atributo diretamente. A gente faz sempre essa manipulação através de métodos de acesso. Então a gente vai usar aqui o método setSéries para definir quais são os valores que vão dentro desse array de séries. Então inicialmente, e aí então ele recebe aqui
useState. E dentro dos parênteses eu vou colocar o valor inicial dessa variável series. Como ele é um array, né, inicialmente ele vai começar com um array vazio. Depois que eu fizer a consulta aqui, fizer a busca e tiver sucesso nesse retorno, então o meu array de séries, vou fazer aqui, o meu array de séries ele vai receber esse valor aqui, que é o array que foi me retornado com todas as séries. Então eu vou setar minha variável séries para esse valor. Então eu busco as variáveis da API, seto na minha variável de estado do meu componente. E aí eu vou construir então os meus cards a partir dessa variável séries. Então essa variável séries agora é um array, que para cada elemento dentro desse array eu vou construir um cardzinho com o nome, a imagem da série que está lá dentro do array. Então aqui onde eu construo o meu array, onde eu construo aqui o meu conteúdo da página com os cards, eu vou fazer um loop, né, para passar por dentro de todos os elementos do array construindo o card. Um loop aqui, na verdade, vai ser uma função map que vai fazer esse mapeamento de array para um card, né, específico. Então a gente vai, a partir da variável séries, executar um map. Então o map ele recebe aqui uma função que vai tratar esses dados, né, cada um dos itens dentro desse array. Então a gente pode criar uma função nomeada. Então a gente poderia criar aqui, ou criar uma função anônima desse jeito e passar aqui essa função para dizer o que ela vai fazer com cada um dos elementos desse array, né? Mas como aqui é um caso muito simples, a gente pode, é uma função anônima, né? A gente pode fazer isso aqui de uma maneira de arrow functions, né? Então, como é uma função anônima, a gente usa aqui então uma arrow function. Então a minha função aqui, o que ela vai receber? Ela vai receber cada item que está dentro do array. Então esse item específico eu vou chamar de série, né? Então ele recebe essa série específica e a partir dessa série a gente vai montar o card, tá? E aí montar o card é basicamente chamar esse componente aqui, tá? Então aqui dentro da função eu vou retornar um card série. Nesse momento o nosso card série, vou apagar isso aqui. Ele é genérico, então ele sempre mostra os mesmos valores, né? Então a gente deveria executar esse código aqui e ver um card série para cada uma das séries que foi retornada da API, ou seja, ter 20 cards, né? Se esse nosso map estiver funcionando. Então o que esse map está fazendo? Pegando cada um dos valores do array, né? Eu chamo ele de série e para cada um deles eu retorno um card. Vamos ver se a gente tem 20 cards aqui. Então tá aí, ó, tá preenchendo os 20 cards que retornaram, só que com os valores genéricos que foram colocados de uma maneira fixa dentro do código fonte. Bom, isso aqui a gente ainda pode melhorar, porque como o nosso retorno aqui ele é de uma linha só, a gente não precisa usar chaves, né? Nesse caso aqui, não precisa usar o return, porque já fica implícito. E aí a gente consegue colocar tudo isso numa linha só. Então, talvez essa construção possa parecer pouco legível de início, mas se a gente entender que aqui nessa linha eu estou fazendo um mapeamento para cada um dos elementos do array, passando a série para dentro desse card. Tá? Então isso aqui vai funcionar da mesma maneira. A gente pode fazer essa troca aqui para o useEffect também, né? Então essa função aqui ela é uma função anônima. A única coisa que ela faz é chamar a função load aqui. Então a gente não precisa disso. A gente pode usar aqui no formato de arrow function e deixar tudo isso dentro da própria linha aqui. Então pode ficar assim. Então o meu useEffect vai chamar inicialmente a função load e não está monitorando nenhuma variável no momento. Então já fica um código mais compacto. Tá bom. Agora o que a gente precisa fazer? Pegar os dados que vem então da API, que está dentro dessa variável série, e montar o nosso card.
como é que a gente pode fazer para passar os valores dessa variável para o meu card? Bom, a gente pode passar no formato de atributos, né? Então, uma das coisas que a gente pode passar para o card seria o título da série. Então, a gente declara um atributo aqui, título, que vai ser igual o título que eu recebo lá da API. Vamos ver como eu recebo o título lá da API. A gente tem o nome original, né? Que é o nome na língua onde foi escrita a série, e a gente tem o name, né? Esse name aí ele já vem traduzido. Então aqui a gente tem Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. e Agentes da S.H.I.E.L.D. da Marvel, o nome traduzido. Então vamos usar aqui o nome em português, né? Então seria o parâmetro name do nosso objeto. Então, para acessar esse parâmetro name do objeto série, série.name. Então a gente passa o série.name aqui como atributo título do nosso card. Para que o nosso card então exiba esse título, a gente vai lá então no nosso card série, no JSX, e agora aqui onde está o título fixo, Lost, a gente vai colocar esse título que é variável, que a gente vai receber. E a gente recebe através aqui de uma variável chamada props. Então esse props é todos os atributos que foram colocados lá no nosso card. Então se eu quiser aqui em Lost escrever aquela propriedade, então a gente vai usar props.título, que é a propriedade que foi me informada lá na criação do componente. E aí dessa forma a gente tem aqui os títulos das séries que foram retornadas. E assim a gente pode fazer para todos os outros atributos. E aí como é que eu faria, né? Eu faria aqui título, aí eu vou ter uma nota, vou ter o pôster, vou ter a sinopse. Aí eu começo a colocar muito atributo e todos eles vêm da variável série. Então parece que essa estratégia aqui não está muito boa, né? Porque eu vou replicar um monte de atributo aqui e lá no componente card eu vou ter que carregar todos esses atributos. O que a gente pode fazer nesse caso é passar todos os dados da série, né? Porque o card ele vai montar, como são vários atributos, né? O card ele vai montar baseado nesses vários atributos. Então eu já passo logo todo o objeto série, que aí a partir desse objeto série ele pode fazer essa transformação, né? Então eu vou passar aqui que o objeto série é essa minha própria variável desse objeto série. E aqui em props eu posso fazer uma desestruturação, que é tirar o valor de um objeto de dentro de um outro objeto e já chamar isso daqui de série. Então ao invés de eu ficar usando props.série.nome, eu posso utilizar só série.nome direto. Então aqui ficaria série.name. E aqui eu vou usar o nome que está lá, que está vindo direto da API. Então dessa forma, está funcionando da mesma maneira. E aqui a gente já pode fazer diretamente para todos os outros atributos. Então, por exemplo, score, essa nota aqui, é um valor que tem que ser variável para cada um. Aí eu vou usar série. Deixa eu ver. Vamos ver o nome desse atributo. Popularidade, deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, média de votos. Copiar. Então aqui dentro desse spam fica série ponto média de votos. Aí a gente tem aqui, né, a nota de cada uma dessas séries. A gente pode formatar esses números aqui para ele ter depois obrigatoriamente pelo menos uma casa decimal. Depois a gente tem a data aqui do episódio, então vamos ver qual é o atributo que tem essa data. Aqui a gente tem a data de lançamento, né? Primeira vez que foi ao ar. Vamos usar essa data.
gente vai usar essa data para a pessoa saber de quando que é essa série. Então fica série, ponto, esse atributo. E tem a sinopse também. Não, só isso. A gente precisaria também formatar essa data, né? E trocar aqui o poster, né? Então essas duas coisas a gente vai fazer de uma maneira diferente. Para a gente colocar o poster aqui, dentro dessa div, né? Que é onde está o nosso card, que é o nosso image header, nós vamos colocar um atributo de style. Então a gente vai, porque atualmente a gente está colocando a imagem aqui, né, como background do image header, né, usando CSS. Só que a gente vai tirar isso daqui e vai trabalhar com essa informação aqui direto no componente. Então o nosso objeto style aqui, ele vai receber um array com duas informações, que é a propriedade que a gente quer mudar, no caso aqui, o background image, que vai ser background image, que vai ser uma URL passando o endereço dessa imagem. O endereço sempre vai começar com isso daqui, e o que muda é o que vem aqui depois. O que vem aqui depois vai vir da variável, né, lá da API. Então seria aqui dentro série ponto, vamos ver como chama, poster path. Poster path. Bom, só que aqui o que está acontecendo? A gente tem JavaScript, aqui dentro a gente tem um texto fixo e aqui a gente tem mais JavaScript. Então a gente está fazendo uma concatenação de texto fixo com texto variável, né? Para isso, então, normalmente a gente vai utilizar o que? A gente utiliza então o template string, né? A gente coloca isso daqui entre crase. Você achou que você não queria usar crase na sua vida, mas você vai usar. Só arrumar isso aqui. Agora eu estraguei, né? Deixa eu arrumar. Ficou um pouco grande aqui. Então minha template string ela termina aqui, ó, depois dessa chaves. A quebra de linha não ajudou muito a gente a ver aqui, mas é isso. Então aqui falta abrir outras chaves, né, porque é um objeto, e fechar outras chaves aqui. Então eu tenho aqui essa propriedade CSS que eu quero mudar para esse valor aqui, né, função URL partindo desse endereço. A gente pode também tirar esse endereço que é fixo daqui, Ctrl X, e usar uma outra variável aqui que eu vou chamar de image URL. Então a gente vai juntar os dois. Para que o JavaScript interprete isso daqui como uma variável, a gente utiliza aqui o cifrão na frente. Então acho que agora ficou mais fácil de ver, e essa variável eu preciso declarar aqui. Vai ser uma constante image URL, que vai ser sempre essa URL. Então o meu background dessa div aqui vai ser essa imagem composta por duas partes, essa URL fixa mais a parte variável que diz respeito à URL específica lá que eu recebo da API. Então acho que dessa forma basicamente a gente está mudando uma propriedade CSS desse componente, passando um objeto, né?
Sempre um objeto com o nome do atributo CSS que eu quero e o valor que eu quero, né? No caso aqui o meu valor foi composto por duas variáveis, né? Que é uma URL com início e fim, né? O início é sempre fixo e o fim aqui é de acordo com cada série. Então todas as séries vão começar com esse endereço de imagem, mas o que muda é o finalzinho, tá? Vamos ver se isso aqui já carrega a imagem das séries. Tá aí. Então já está buscando aqui o endereço certinho das séries de lançamento lá da API, né? As últimas séries que foram lançadas. Bom, para finalizar, então a gente pode fazer dois ajustes de formatação aqui, que é justamente o número, né? Fazer com que essa nota seja exibida sempre com pelo menos um número de casa decimal, um número após a vírgula. Então, para isso a gente pode trabalhar essa nota aqui, né? Com uma constante que eu posso chamar de nota, vai ser igual a série, essa nota aqui, né? Tirar daqui. Então a minha nota agora, eu vou executar um método do JavaScript chamado toFixed1. Esse 1 é quantos números eu quero depois da casa decimal, né? E na hora de exibir aqui, eu vou exibir essa variável nota. Vamos ver se isso resolveu. Pronto. Então agora as notas, essa aqui está bem avaliada, hein? As notas, todas elas estão sendo exibidas com uma casa decimal. Beleza. E agora formatar essa data aqui, né, no formato que a gente está mais acostumado, que é dia, mês e ano. Para isso a gente vai usar o objeto date do próprio JavaScript. Então vamos criar uma constante aqui chamada data, que vai ser um new date, e a data lançamento vai ser igual data.to location string. E aí a data que eu quero formatar é essa data aqui. Ctrl C, Ctrl V. E eu copio isso daqui para cá. Então, esse daqui é JavaScript puro, né? O objeto date vai criar um objeto com todas as características da data. E vamos ver se essa função aqui retorna a data de acordo com a linguagem que eu estou usando agora. De fato, né? Retornou aqui 18/3/2004. Só que está retornando a hora, né? A hora ela não é relevante. Então, ao invés de utilizar locate string, vamos usar locate date string. Deixa eu só acertar aqui. Aí ele passa agora a mostrar só a data. Missão cumprida. Agora a nossa página busca os dados diretamente lá da API, né? E a gente pode fazer a mesma coisa agora para uma página com as séries mais populares, e a gente vai só trocar o endereço da URL para buscar as séries mais populares. Um detalhe que a gente pode observar aqui no console é que ele vai exibir um erro. Esse erro aqui a gente precisa tratar, que ele está falando aqui: cada filho, né, de uma lista tem que ter um unique key próprio. O que quer dizer isso, né? A gente fez uma lista aqui de componentes, né? A gente fez uma lista de vários cards. Para que o React consiga trazer os benefícios dele de fazer atualização apenas de um componente específico, a gente precisa fazer isso da maneira certa. A gente não está fazendo ainda da maneira certa. Imagina aqui que a gente vai favoritar o nosso, né, numa funcionalidade futura, a gente vai favoritar uma série. Quando a gente favoritar uma série, a gente vai trocar o estado desse componente aqui, com esse mais aqui, ele vai ter que virar, vai sinalizar que ele já está favoritado, pode virar um coração, alguma coisa assim. Então a gente vai mudar o estado especificamente de um componente dessa página, né? Então esse componente, para que ele não tenha que renderizar a página inteira, ou seja, todos os cards, quando eu mudar
apenas um componente, ele precisa saber qual foi o componente que foi alterado, para então só renderizar esse único componente e a nossa página ficar muito mais rápida. Só que ele só pode fazer isso se você informar uma chave de identificação, uma espécie de um ID, né? Que ele chama aqui no erro de key, né? Key prop, né? Então todo elemento, né, que você quer fazer uma lista, né, desses elementos, você tem que identificar ele por um key prop, uma propriedade chave única. Cada um tem que ter a sua chave aí, não pode se repetir. Então, para isso, a gente precisa no nosso código dizer qual é a chave única de cada um desses cards. A gente pode utilizar o próprio ID, né, que é fornecido para a gente. Então, cada filme aqui, ele tem um ID, né, e esse ID é único. A gente pode usar esse ID para ser o nosso key prop dos cards. Então, aqui no nosso código, deixa eu só voltar. Aqui no nosso código do lançamento, onde eu gero, né, diversos cards através desse map, eu vou dizer que esse meu card ele tem uma chave que é definida através do meu série.id. Então agora quando eu fizer uma alteração em um ID, ou fizer uma alteração em um elemento dessa minha página, só ele vai ser atualizado. Só esse card vai precisar ser redesenhado na página. Eu não preciso atualizar todos os outros cards porque não houve mudança, e agora o React já sabe como identificar essa mudança e qual é o alvo dessa mudança. Bom, dessa forma a gente está então com essa parte da aplicação pronta, né? E a partir daqui a gente já tem condições de evoluir para outras páginas, do tipo página de séries populares, né? Usando a mesma estrutura, só vai mudar a origem dos dados lá com uma URL diferente. É isso aí. Na próxima aula a gente vai ver como fazer as buscas e aí na sequência como fazer o deploy dessa aplicação, colocando ela já no ar para a gente começar a utilizar e fazer o controle das nossas séries. A gente se vê lá, um grande abraço.